eu de volta aqui para a terceira parte da nossa aula sobre cultura e cultura de massa. Bom, na aula passada eu expliquei para vocês cultura erudita, cultura popular e o que é que nós chamamos de cultura de massa. Essa cultura que é produzida em larga escala pelo que foi chamado pelos sociólogos da escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer de cultura de massa. Vamos lá resgatar a discussão da aula passada para seguir e finalizar ela. Bom, como eu disse para vocês, a cultura de massa é essa cultura, esses produtos da cultura que vão sendo produzidos intensamente em escala industrial para dar conta dos desejos de consumo dos indivíduos. Então, os produtos da cultura se tornam consumíveis como qualquer objeto que é produzido. E para que atenda a demanda, ou seja, aquilo que a sociedade deseja, precisa ser produzido em larga escala. O nome dessa indústria que produz esses produtos da cultura de massa é indústria cultural. E o papel dela é transformar estes produtos em produtos altamente consumíveis, atrativos para as pessoas, que desperte o maior número de pessoas interessadas, porque afinal de contas, o objetivo da cultura de massa por meio da sua indústria cultural é fazer os indivíduos ganharem dinheiro, porque a lógica é como qualquer lógica de produção. Pois bem, o que essa indústria cultural vai fazer com esses produtos para que eles se tornem acessíveis para a massa? Antes de mais nada, o que é massa? Massa é um conceito que a sociologia traz para falar sobre um grande número de pessoas. O que é importante entender? Quando a gente fala massa, a massa da sociedade brasileira, parece que eu tô igualando todo mundo a uma coisa só. A massa são todos esses sujeitos que são iguais. Mas não. Na sociologia, a gente tem bastante discernimento em compreender que a massa é a grande parte da sociedade que é composta por indivíduos diferenciados entre si, mas que formam a grande maioria dessa sociedade. Pensando no próprio termo massa, para vocês entenderem melhor, vamos pensar na ideia de uma massa de bolo. Uma massa de bolo é uma mistura que no final do seu processo se torna homogênea. Isso significa o quê? Que ela se torna uma coisa só. Só que para que eu chegue nessa massa final que vai ser o meu bolo, eu não tenho que pôr uma série de ingredientes com texturas, cores, sabores e odores diversos. Isso é a massa. Tudo aquilo que é generalizado, que se torna a sociedade, um todo, é composto de individualidades, como se fossem esses ingredientes. E aí, a gente vai ter, da mistura dessas individualidades, um produto final, que é essa massa. A cultura de massa é a cultura que tenta atingir todos esses indivíduos, que ainda que sejam sujeitos individuais, estão inseridos num contexto coletivo. Só que não é fácil que um objeto da cultura, um produto da cultura, adentre essa massa de maneira bastante generalizada, uma vez que a massa tem suas individualidades. Então, o papel da indústria cultural é transformar estes produtos em produtos fáceis de alcançar o maior número de pessoas, ainda que essas pessoas sejam bastante diversas entre si. E aí tem três características da indústria cultural que eu gostaria de ressaltar, que é o processo pelo qual ela vai pegar esses produtos para torná-lo massificado. Vai pegar essa produção cultural, torná-la massificada com determinadas características e vai jogar e vai vender e vai ganhar muita graninha com ela aí no meio da sociedade. A primeira coisa é o que vai ser chamado de homogeneização. Ainda que a massa seja composta por um grande número de pessoas distintas, há determinadas questões dentro da produção cultural, em qualquer tempo, em qualquer sociedade, que são muito caras, ou seja, que são muito queridas pela maior parte das pessoas, que intrigam a maior parte das pessoas, que fazem parte do imaginário dessas pessoas. Então, uma das questões é pegar essas produções que representem a cultura de um povo, mas que estejam ligadas com temáticas que sejam atravessadas por toda a massa, que
pouca gente se recuse, não goste ou não esteja afim daquelas narrativas. Por exemplo, amor, diversão, felicidade, festa, são todos temas que são muito caros para a maior parte da massa, ou seja, para a maior parte da população. Então, produtos que abordem esse determinado tipo de assunto são bastante homogêneos dentro da massa, ou seja, são aceitos de maneira generalizada, né? Meio que igual por todo mundo. Então, a primeira coisa é a homogeneização dessa cultura, torná-la assim dentro de uma perspectiva que seja bem acessível para todos e interessante para todos. A segunda coisa é a pasteurização. O que é isso que a gente vai ter aí como característica de pasteurização? É tornar os traços daquela produção a menos, a ponto de que a sua narrativa não se aprofunde tanto, a ponto de que comece a contrariar os outros. Então, vamos supor, o amor. As músicas de amor estão aí, em todos os ritmos, todos. No funk, no axé, no forró, no heavy metal, no punk, no death metal, no sertanejo, em tudo, no reggae. Todos esses estilos musicais têm o amor como narrativa. Tem muitos artistas que vão usar o amor como narrativa. Todos eles. Até os mais pesados vão ter, tá? Bom, então beleza. Acontece que falar de amor não é falar só de uma coisa. Há todo tipo de amor. Há amor monogâmico, há amor heterossexual, há amor homossexual, há amor poligâmico, há amor que se entrega e deseja morrer, como na segunda geração do romantismo. Há tantos tipos de amor, há tantas maneiras de falar de amor, que para que o tema amor continue sendo caro para todos os sujeitos de maneira homogênea, se aprofundar muito no tipo de amor é ruim. Porque aí vai tornar o produto muito específico para nichos de pessoas. Então começa-se a fazer narrativas de amor que sejam pasteurizadas, que sejam mais leves, que sejam menos engorduradas, menos profundas, de modo que ela ainda continue atingindo sujeitos. Fala-se dos temas que são caros para todas as pessoas, mas fala-se de um modo que ainda assim não exclua indivíduos e que todos os indivíduos continuem se sentindo contemplados dentro dessa perspectiva de amor, ok? Então, homogeneização, pasteurização e o terceiro, alienação. O que é isso? Muitas vezes, esses produtos da cultura, eles não estão nem ligados com a realidade social profunda dos sujeitos que estão produzindo. Muitas vezes eles vão olhar a partir do seu local, mas desejando produzir coisas que tenham a ver com não a realidade de fato, mas o que as pessoas desejam que seja a realidade, com que as pessoas desejam que seja as coisas. Em que sentido? Por exemplo, hoje a gente tem uma porrada de música que fala de festa, de balada, de beber, de curtição, de gastar dinheiro. Muito dessa música não tem nada a ver com a realidade da maioria de nós, que trabalhamos muito, que ganhamos pouco, que não temos condições, mas ainda assim, toda essa produção musical, por exemplo, vai estar abordando esse tema, porque são temas caros, são temas que nós queremos, porque a festa, a felicidade, a curtição, o bem-estar, a azaração, um modelo de vida que todo mundo queria ter, que é para poucos e que não tem a ver com a nossa realidade. No entanto, a gente continua consumindo, de modo que é como se a gente se alienasse, se desligasse da realidade em que nós estamos inseridos e se ligasse nessa realidade aí proposta pela música, que seria do mundo ideal que nós queríamos estar inseridos. Então, há uma alienação, muitas vezes, com a origem da produção, com quem está produzindo e a maneira como ele está inserido. Um outro exemplo disso é o funk ostentação. O funk ostentação é uma corrente do funk que é absolutamente alienada da sua realidade. Muitos dos indivíduos, dos meninos que produzem funk ostentação, são indivíduos que estão inseridos numa condição material absolutamente contrária à que eles cantam. E por que eles cantam? Porque há um desejo de que a sua vida seja dessa maneira. Até porque dentro dessa sociedade absolutamente desigual, quem tem riqueza tem poder.
todos querem ter poder e riqueza. E aí eles vão então cantar os seus desejos e ostentar, ainda que isso seja a prisão de si e dos seus, porque a realidade social dos indivíduos que moram na periferia é uma realidade extremamente explorada para produzir a riqueza desses sujeitos grandões. No entanto, eu que canto lá funk e ostentação, eu dou valor para um tipo de vida e falo para as pessoas correrem atrás de um tipo de vida que, para existir, exige o sangue e o suor dos seus pais, dos seus amigos, dos seus parentes que vivem na mesma comunidade, porque a produção da riqueza se dá do suor dos indivíduos trabalhadores. Eu sou um trabalhador, mas eu canto vamos atrás, ostentar, vamos consumir, vamos fazer a riqueza. Mas quem tá fazendo a riqueza de quem fica rico? Quem tá fazendo o produto de quem consome? Os pobres. Percebe? Então ele é alienante. A cultura de massa, ela acaba sendo alienada até do ponto em que ela é produzida para que ela se torne vendável. Porque quem é que vai querer consumir sobre pobreza e sofrimento se é possível consumir sobre uma sociedade que eu queria, mas que não existe, não é mesmo? Enfim, eu espero que tenha ficado claro aí as características da cultura de massa e da indústria cultural. É importante dizer que é uma lógica de produção como qualquer outra lógica de produção. Não tô aqui fazendo uma crítica como sujeito que entende de música, que entende de letra, que entende... Eu tô fazendo aqui uma crítica à luz da sociologia, no sentido de que esses produtos da cultura acabam se desligando da sua origem e muitas vezes deixam de ser representativos tal qual na sua origem eram. Deixam de representar um modo de vida tal qual outrora representaram. Percebe? Então, essa é a crítica aqui que eu quero apresentar. E aí os frankfurtianos vão dizer que toda essa indústria cultural que nos vende produtos da cultura também nos vende modos de viver. E aí esses modos de viver vão nos colocar dentro de uma lógica de consumo bastante nociva, mas que fica para a nossa próxima aula. Beijo, gente. Valeu. Até!